Bem-vindos, meus amigos, ao Contos do Sertão, o cantinho onde o coração do Brasil pulsa forte, onde as histórias nascem da terra seca e florescem como um dataru depois da chuva. Hoje, eu quero que vocês se preparem para uma jornada que vai mexer com a alma, que vai fazer o peito apertar e os olhos brilharem. Esta é a história de Isabela, uma mulher que o mundo tentou apagar, mas que, no meio do sertão, encontrou sua voz, sua força e um amor que desafiou o céu e a terra. Peguem um café, sentem-se com a gente e vamos mergulhar nesse conto que é tão quente quanto o sol do meio-dia e tão profundo quanto a noite, sem lua. Digam nos comentários de onde vocês estão nos acompanhando, qual é o pedacinho do Brasil que faz o coração de vocês bater mais forte, porque essa história é nossa. É de todos nós. No sertão, onde a poeira sobe como um véu e o sol queima sem piedade, a vida é um teste de resistência. A terra é dura, os corações de alguns homens são ainda mais. E os sonhos, bem, eles precisam ser tão teimosos quanto as raízes que furam a pedra para sobreviver. Foi nesse mundo que Isabela nasceu, filha de Dom Augusto, um fazendeiro tão rico que suas terras pareciam não ter fim. Mas Isabela não era a filha que ele queria exibir nos salões. Ela não tinha os traços delicados das moças da cidade, nem o corpo esguio que fazia os homens suspirarem. Seu rosto era redondo, os cabelos castanhos caíam soltos sobre os ombros, e seus olhos, seus olhos tinham um brilho que contava histórias que ninguém se dava o trabalho de ouvir. Para os padrões cruéis do sertão, ela era comum demais. Um peso para o nome da família. As noites na fazenda de Dom Augusto eram marcadas por festas que reuniam os poderosos da região. As mulheres desfilavam em vestidos de seda, os homens fumavam charutos e falavam de gado e política, enquanto os olhares cortavam como facas afiadas. Isabela, com seus 20 anos, sabia que cada passo seu era observado, cada palavra era pesada. Numa dessas noites, ela caminhava pelo salão com um vestido azul simples, tentando se esconder nas sombras das colunas de madeira. Mas as sombras não protegiam dos sussurros. Olha a filha do Dom Augusto, dizia uma voz, abafada mas cruel. Nem parece de família rica, parece mais uma criada, riu outra. Isabel fingia não ouvir. Mantinha a cabeça erguida, mas cada palavra era uma pedra jogada contra seu coração. Ela não queria ser o centro das atenções, mas o mundo parecia decidido a apontar o dedo. Naquela noite, enquanto os violinos tocavam uma melodia que parecia zombar de sua presença, um jovem fazendeiro, Dom Rafael, se aproximou. Ele era o tipo de homem que fazia as moças sonharem. Alto, com cabelos negros penteados para trás e um sorriso que prometia mais do que entregava. Isabela sentiu o coração acelerar, não por amor, mas por uma faísca de esperança. Talvez alguém a visse como ela era. Senhorita Isabela, disse ele, com um tom que misturava cortesia e ironia. Seu pai insiste que eu dance com você, mas me diga, como posso dançar com alguém que parece carregar o peso do mundo nos ombros? O salão explodiu em risadas, como se fosse uma piada ensaiada. Isabela ficou parada, o rosto queimando, os olhos marejados. Ela não respondeu. Apenas deu um passo para trás, virou-se e saiu do salão, enquanto as risadas ecoavam como trovões atrás dela. No dia seguinte, o golpe veio de onde ela menos esperava. Dom Augusto a chamou ao seu escritório, um lugar onde o cheiro de couro e tabaco parecia sufocar o ar. Ele estava sentado, com os olhos frios como o metal de sua bengala. Isabela, disse, sem levantar o olhar dos papéis à sua frente, você não trouxe orgulho a esta família. Sua presença é uma vergonha.
E eu não vou permitir que continue manchando nosso nome. Ela tentou falar, mas a voz ficou presa na garganta. Por isso, continuou ele, decidi que você será útil de outra forma. Há um vaqueiro, um homem simples, que trabalhou para mim por anos. Ele é leal, mas não é ninguém. Vou entregá-la a ele. Talvez na vida dele você aprenda seu lugar. O mundo de Isabela desabou. Ser dada como esposa a um vaqueiro, um homem que, aos olhos da sociedade, não valia nada, era mais que uma humilhação. Era um castigo. Ela não chorou, não implorou. Apenas pegou o cordão de prata que sua mãe, já falecida, havia lhe dado e amarrou no pescoço. Naquela tarde, com uma trouxa de roupas simples, ela foi levada numa carroça até os confins da fazenda, onde o sertão parecia engolir qualquer esperança. Pis. Pei pa do tá. Lá, numa casa de taipa com telhado de palha, estava ele, João, o vaqueiro, alto, magro, com a pele queimada pelo sol e olhos que pareciam enxergar além do horizonte. Ele não riu, não zombou. Apenas abriu a porta e disse, com uma voz grave e calma: Entre, Isabela. Esta é sua casa agora. A casa de taipa era um mundo diferente. Não havia candelabros, nem criados, nem o peso dos olhares julgadores. Havia o som do vento nas paredes, o cheiro de terra molhada após a chuva rara, e a presença de João, que parecia carregar uma calma que Isabela nunca conhecera. Ele não falava muito, mas cada gesto seu tinha um propósito. Acendia o fogo com cuidado, consertava o telhado com paciência, e quando olhava para Isabela havia algo em seus olhos que ela não conseguia entender. Não era pena, não era pena, não era desejo, mas não era desejo, mas uma espécie de respeito que a desconcertava. Nos primeiros dias, ela se sentia como um pássaro numa gaiola que não compreendia. Esperava desprezo, talvez até violência. Mas João era diferente. Preparava comida simples. Feijão com farofa, milho assado na brasa. E colocava um prato na mesa para ela sem dizer nada. Coma, dizia, e voltava para suas tarefas. Uma noite, enquanto o céu se enchia de estrelas, Isabela sentou-se na varanda de terra batida, olhando o horizonte que parecia não ter fim. João apareceu com uma caneca de chá de capim-limão, feito com folhas que ele mesmo colhia. O sertão é duro, disse ele, sentando-se a alguns passos dela. Mas ele ensina. Se você escutar, ele fala. Ela não respondeu, mas aquelas palavras ficaram ecoando em sua mente. Com o passar das semanas, Isabela começou a notar os detalhes. A casa, embora simples, era cuidada. Havia um canteiro de ervas ao lado da porta, com manjericão e coentro. Uma corda esticada servia de varal, e os lençóis pendurados ali balançavam com o vento, exalando um perfume limpo. João consertava suas próprias roupas. Varria o chão de terra com uma vassoura de palha e, numa prateleira improvisada, guardava potes de barro com grãos e raízes. Tudo ali tinha uma ordem, uma dignidade que Isabela nunca havia percebido na fazenda. Uma manhã, enquanto varria o quintal, Isabela caiu. O chão estava úmido e ela escorregou, sujando o vestido de lama. Antes que pudesse se levantar, João estava lá, estendendo a mão. Cuidado, disse, com um tom que não era de repreensão, mas de preocupação. Ela segurou a mão dele, sentindo a força e a aspereza de quem trabalhava com a terra. Por que você é assim? Perguntou ela, quase sem pensar. Assim como? Gentil. Você não precisava ser. João sorriu, um sorriso pequeno, quase tímido. Porque a vida já é pesada o suficiente. Não preciso adicionar mais peso.
Aquelas palavras a atingiram como um raio. Pela primeira vez, Isabela sentiu que alguém a via, não como uma vergonha ou um fardo, mas como uma pessoa. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou olhando o teto de palha, ouvindo o som dos grilos e o crepitar do fogo na outra sala. Algo dentro dela estava mudando, como se a terra seca do sertão estivesse começando a germinar. Mas o passado não a deixaria em paz tão facilmente. Uma manhã, enquanto ajudava João a amarrar feixes de capim para o telhado, uma carroça parou na frente da casa. Era um dos capatazes de Dom Augusto, com um olhar frio e uma mensagem ainda mais fria. Seu pai quer você de volta, disse ele. Ele diz que cometeu um erro. Um fazendeiro de Minas Gerais pediu sua mão. E ele acha que você ainda pode ser útil. Isabela sentiu o coração apertar. Voltar significava voltar para os salões, para os olhares, para uma vida que a sufocava. Ela olhou para João, que permanecia em silêncio, segurando um facão com firmeza. E se eu não quiser voltar? Perguntou ela, com a voz trêmula. O capataz riu. Viu. Você não tem escolha, menina. Ou vem por bem, ou vem por mal. João deu um passo à frente, os olhos fixos no capataz. Ela tem escolha, disse ele, com uma voz que parecia feita de pedra. Esta é a casa dela agora. Se quiserem levá-la, vão ter que passar por mim. O capataz hesitou, olhou para os dois homens que o acompanhavam e decidiu recuar. Você vai se arrepender, vaqueiro, disse ele, antes de subir na carroça e partir. Isabela olhou para João, surpresa e grata. Por que você fez isso? Perguntou. Ele apenas deu de ombros. Porque ninguém deve ser forçado a viver onde não quer. Naquela noite, Isabela sentou-se ao lado de João na varanda. Pela primeira vez, ela falou sobre si mesma, sobre as humilhações, sobre o peso de nunca ser suficiente. Ele ouviu em silêncio, sem interromper, sem julgar. Quando ela terminou, ele disse apenas: o sertão não julga. Ele só pede que você seja forte o suficiente para viver nele. E naquele momento, Isabela decidiu que não seria mais a filha rejeitada de Dom Augusto. Ela seria Isabela, a mulher que escolheu seu próprio caminho. O tempo no sertão tem um jeito próprio de correr, como se os dias e as noites se misturassem num único sopro. Isabela começou a encontrar seu lugar na casa de Taipa. Aprendeu a fazer pão de milho, a cuidar das ervas, a costurar remendos nas roupas de João. Não era uma vida fácil. As mãos calejavam, o calor cansava, e a água precisava ser buscada num poço a meia hora de caminhada. Mas, pela primeira vez, Isabela sentia que seu trabalho tinha valor. Cada pão assado, cada erva colhida, cada costura feita era uma pequena vitória, uma prova de que ela era mais do que os outros diziam. João, por sua vez, era um mistério que se revelava aos poucos. Ele não falava muito de seu passado, mas Isabela começou a juntar as peças. Ele havia sido criado por uma avó sertaneja, uma mulher que conhecia as ervas e os segredos da terra. Quando jovem, trabalhou como vaqueiro para vários fazendeiros, mas nunca se curvou aos caprichos dos poderosos. Sua lealdade a Dom Augusto veio de uma dívida antiga. Ele havia salvado a vida do fazendeiro durante uma emboscada de jagunços anos atrás. Como recompensa, recebeu a promessa de terras, mas, em vez disso, foi mandado para a casa de Taipa, com nada além de sua força e sua dignidade. E agora com Isabela. Uma tarde, enquanto trabalhavam juntos na horta, Isabela encontrou algo que mudou tudo. Ao cavar a terra para plantar mandioca, sua enxada bateu em algo duro. Era uma caixa de madeira, pequena e envelhecida, enterrada sob uma pedra. João parou o que estava fazendo, o rosto subitamente sério. Deixe isso aí,
disse ele, com uma voz que misturava cautela e tristeza. Mas Isabela, movida pela curiosidade, insistiu. O que é isso, João? Por que está escondido? Ele hesitou. Depois se ajoelhou ao lado dela e abriu a caixa com cuidado. Dentro, havia um colar de contas coloridas, um pedaço de pano bordado com flores e uma carta amarelada pelo tempo. João segurou a carta com mãos trêmulas. Era da minha irmã, disse ele, finalmente. Maria. Ela morreu há 10 anos, mas antes disso, ela amava alguém que não devia. Isabela sentiu um aperto no peito. João continuou, com a voz baixa, como se contasse um segredo que doía. Maria havia se apaixonado por um tropeiro, um homem livre, mas pobre, que passava pela região. Dom Augusto, o pai de Isabela, descobriu e proibiu o romance. Maria, grávida, foi enviada para um convento distante. E o tropeiro foi encontrado morto dias depois, numa emboscada que todos sabiam quem havia ordenado. A carta era dela, escrita para João, pedindo que ele cuidasse de sua filha, caso ela não sobrevivesse. Mas Maria morreu no convento, e a criança, ninguém sabia onde estava. Isabela segurou o colar, sentindo o peso daquela história. Você acha que ela ainda está viva? Perguntou, com a voz suave. João olhou para o horizonte, os olhos brilhando. Quero acreditar que sim, mas o sertão guarda seus segredos. Aquela noite Isabela não conseguiu dormir. A história de Maria ecoava em sua mente, como se fosse um espelho do que ela mesma vivia. Ela também havia sido rejeitada, dada como castigo. Mas, ao contrário de Maria, ela tinha João. E, pela primeira vez, ela percebeu que o que sentia por ele não era só gratidão. Era algo mais profundo, algo que crescia como as raízes que eles plantavam juntos. Dias depois, uma visita inesperada trouxe esperança. Uma velha cega, conhecida na região como Mãe Luzia, apareceu na porta da casa. Ela era uma benzedeira, uma mulher que conhecia os segredos do sertão e falava com os espíritos. Ouvi dizer que você procura respostas. Vaqueiro, disse ela, com uma voz que parecia vir da terra. João e Isabela a convidaram para entrar. Mãe Luzia segurou o colar de Maria e fechou os olhos. A menina está viva, disse ela, após um longo silêncio. Num convento, além do rio seco. Mas o caminho é perigoso. E os segredos do seu pai, Isabela, são mais sombrios do que você imagina. Na manhã seguinte, Isabela e João partiram. O convento ficava a 2 dias de viagem, numa região onde o sertão se tornava ainda mais hostil. Eles cruzaram trilhas de pedra, enfrentaram um calor escaldante e o medo de jagunços que rondavam a área. Quando finalmente chegaram, o convento era pequeno, com muros de adobe e uma capela simples. Uma freira idosa recebeu, hesitante. Vocês vieram pela menina? Perguntou, como se já soubesse. Isabela sentiu o coração acelerar. Sim, respondeu João. Ela é minha sobrinha. A freira os levou até uma sala onde uma menina de uns 10 anos lia um livro. Ela tinha os olhos de Maria, o mesmo brilho que João carregava. Clara, chamou a freira. A menina levantou o olhar, curiosa, quando viu o colar nas mãos de João. Seus olhos se arregalaram. Esse era da minha mãe, disse ela, com uma voz pequena mas firme. Isabela se ajoelhou ao lado dela. Nós viemos te buscar, Clara. Você tem uma família agora. A volta para a casa de Taipa foi como um renascimento. Clara, com seus olhos curiosos e seu jeito quieto, trouxe uma nova energia ao lar. Ela corria pelo quintal, ajudava Isabela a colher ervas e ouvia as histórias de João sobre o sertão com fascínio. Mas a paz durou pouco.
Dom Augusto não aceitava que sua filha vivesse como uma sertaneja, e muito menos que uma criança, prova viva do escândalo de Maria, estivesse sob os cuidados de um vaqueiro. Uma tarde, enquanto Clara brincava com uma boneca de pano que Isabela havia feito, uma comitiva chegou. Era Dom Augusto, acompanhado por seu capataz-chefe Dom Vicente e um grupo de homens armados. Isabela, disse Dom Augusto, com a voz carregada de desprezo, você acha que pode fugir do seu destino? E essa criança, ela pertence ao convento, não a você. Isabela se colocou na frente de Clara, os olhos brilhando com uma coragem que ela mesma não sabia que tinha. Ponto. Ela é minha família agora, disse ela. E esta é minha casa. Dom Vicente, um homem alto com cicatrizes no rosto, riu. Ponto. Sua casa? Uma pocilga de taipa. Você é uma vergonha, Isabela. E você, vaqueiro, acha que pode desafiar um fazendeiro? João, com a calma que o caracterizava, respondeu: não desafio fazendeiros. Defendo o que é certo. A tensão cresceu como uma tempestade se formando no horizonte. Os homens de Dom Augusto sacaram facões, prontos para agir. Mas então, algo inesperado aconteceu. Clara, pequena, mas destemida, correu até o avô e segurou sua mão. Você é meu avô? Perguntou, com uma inocência que desarmou até os corações mais duros. Dom Augusto hesitou, o rosto endurecido mostrando uma rachadura. Minha mãe dizia que você era um homem forte, mas com medo de amar, continuou Clara. As palavras da menina ecoaram no ar, e por um momento, o silêncio foi mais alto que qualquer grito. Dom Augusto olhou para Isabela, depois para João e finalmente para Clara. Algo em seu olhar mudou. Talvez fosse culpa, talvez fosse cansaço. Deixem a menina, disse ele finalmente, com a voz rouca. Mas isso não acabou, Isabela. Você ainda é minha filha, e eu não abro mão do meu sangue. Ele virou as costas e partiu, deixando a comitiva confusa e os corações de Isabela e João aliviados, mas alertas. Eles sabiam que a luta estava longe de terminar. Naquela noite, enquanto Clara dormia entre eles, Isabela e João conversaram sob o céu estrelado. Por que você ficou? Perguntou ele, com uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Isabela sorriu, tocando o cordão de prata no pescoço. Porque aqui, com você, eu sou mais do que uma filha rejeitada. Sou Isabela. João segurou a mão dela e, pela primeira vez, seus dedos se entrelaçaram. Não era um gesto de posse, mas de escolha. E, naquele momento, eles souberam que, juntos, enfrentariam qualquer tempestade que o sertão trouxesse. Os anos passaram como o vento que varre o sertão, levando a poeira e trazendo novas sementes. A casa de Taipa cresceu, não em tamanho, mas em significado. Isabela transformou o quintal num refúgio para outras mulheres. Viúvas, órfãs, moças, rejeitadas por suas famílias. Ela as ensinava a plantar, a costurar, a ler. Clara, agora uma jovem de 15 anos, ajudava com entusiasmo, ensinando às crianças as histórias que João contava. O refúgio do sertão, como passou a ser chamado, era um lugar onde o amor e a coragem floresciam, mesmo na terra mais seca. Mas o passado sempre encontra um jeito de voltar. Uma manhã, enquanto Isabela ensinava um grupo de mulheres a fazer sabão de cinzas, uma carroça parou na entrada do refúgio. Era Dom Vicente, agora mais velho, mas com o mesmo olhar cruel. Ao seu lado, um homem que Isabela nunca vira, Dom Carlos, um fazendeiro rico que havia feito fortuna com o comércio de gado. Isabela, disse Dom Vicente, com um sorriso frio, seu pai está morto. Mas antes de partir, ele me deu uma última ordem.
trazer você de volta e destruir este lugar. Bom, Isabela sentiu o chão tremer sob seus pés, mas não recuou. Este é meu lar, disse ela, com a voz firme. E estas mulheres são minha família. Você não tem poder aqui. Dom Carlos riu, descendo da carroça. Poder? Eu sou o poder agora. Comprei as terras de seu pai. Tudo isso me pertence, inclusive você. As mulheres do refúgio se reuniram ao redor de Isabela, segurando varas, facas de cozinha, qualquer coisa que pudesse servir de arma. Clara, com os olhos brilhando de raiva, gritou: "Vocês não vão nos levar!" O confronto parecia inevitável. Mas então, do meio da multidão, surgiu uma figura inesperada. Mãe Luzia, a benzedeira. Ela caminhou lentamente até Dom Carlos, com os olhos leitosos fixos nele. "Você acha que pode comprar a terra?" perguntou ela, com uma voz que parecia ecoar do além. "Mas a terra não pertence a ninguém. Ela pertence a quem a ama. Tande-me tua, mas não é tudo bem. Se no menor deles eu e." Dom Carlos riu, mas havia nervosismo em seu tom. Ponto. "Afaste-se, velha. Isso não é da sua conta." Mãe Luzia levantou a mão, e um vento forte soprou, levantando poeira e assustando os cavalos. "O sertão está vendo", disse ela, "e ele não perdoa quem machuca seus filhos." Os homens de Dom Carlos hesitaram. Supersticiosos. Isabela aproveitou o momento. "Vocês podem ter armas", disse ela, com a voz alta para que todos ouvissem. "Mas nós temos algo que vocês nunca terão: um motivo para lutar." As mulheres gritaram em apoio, e até os homens de Dom Carlos começaram a recuar. Dom Vicente, percebendo que estava perdendo o controle, tentou avançar, mas João apareceu, com um facão na mão e Clara ao seu lado. "Chega", disse ele. "Vocês já tiraram demais de nós. Não vão tirar mais nada." No final, foi a união do refúgio que venceu. Dom Carlos, humilhado, partiu com seus homens, prometendo vingança, mas sem coragem para agir. Mãe Luzia, antes de ir embora, tocou o rosto de Isabela. "Você é a semente que o sertão precisava", disse ela. "Continue plantando. Ponto." Naquela noite, enquanto o refúgio celebrava com fogueiras e canções, Isabela olhou para João e Clara e soube que havia encontrado seu lugar no mundo. O sertão, com toda a sua dureza, havia lhe dado o que a fazenda nunca pôde: uma família, um propósito, um amor que não conhecia limites. E assim, meus amigos, termina a história de Isabela, a mulher que foi dada como castigo, mas escolheu ser livre. No jardim do refúgio, que hoje leva seu nome, as flores ainda crescem, lembrando a todos que, onde não havia lugar, ela criou chão. Deixem nos comentários o que mais tocou o coração de vocês. Foi a coragem de Isabela, o amor de João, ou talvez a força de Clara, que transformou o destino de todos? Curtam, se inscrevam no Contos do Sertão e ativem o sininho para não perderem nossas próximas histórias. Compartilhem com alguém que precisa lembrar que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito. Até a próxima, construtores de pontes e defensores do amor.